Dando continuidade ao estudo da anatomia e funções do sistema nervoso central, o máximo da engenharia divina. Agora, o mesencéfalo já é uma parte mais primitiva, não é desenvolvida, aliás, é muito desenvolvida nos animais da cadeia biológica, são os responsáveis em si pelos chamados comportamentos instintivos, por coisas que não implicam necessariamente em algo racional consciente, mas implicam em manutenção da vida e reações aos estímulos ambientais. Então, no mesencéfalo, existe o mesencéfalo propriamente dito, responsável pela orientação sensório-motora, ou seja, por aqueles nervos sensoriais e nervos motores que descem pela coluna vertebral e se espalham por todo o corpo. Também é responsável pelo senso de recompensa e vício, ou seja, tudo aquilo que nós falamos, que dá para nós um sentido de recompensa, nós temos uma tendência a repetir esses comportamentos. E existem também os lóbulos ópticos, ou seja, são terminações nervosas que chegam até os olhos, captam a luz, transformando essa luz em informações que chegam até o lobo occipital propriamente dito. Depois, a parte traseira do desenvolvimento embrionário, nós temos o rombencéfalo. No rombencéfalo, nós temos o metencéfalo, formado pela protuberância ou ponte de Varólio, que é a parte da nossa cabeça responsável pelos movimentos reflexivos do globo ocular, também pelo controle de toda a expressão facial, a chamada mímica facial. Existe a formação reticular ascendente, ou SARA, que é o principal responsável pelo ciclo circadiano, ou seja, vigília, sono. Quem trabalha com hipnose, a pessoa procura atuar ao hipnotizar justamente nessa formação reticular da pessoa que está sendo hipnotizada. Existe já bem na parte traseira, descendo aqui na cabeça, o cerebelo ou parencéfalo, responsável pela coordenação motora involuntária, como, por exemplo, respiração, movimento dos intestinos, também pela aprendizagem motora e manutenção do equilíbrio do organismo. E, finalmente, existe o mielencéfalo ou bulbo raquidiano, também chamado de medula oblonga. É uma parte muito pequenininha, já que na base da cabeça, preparando para ligar os órgãos da cavidade encefálica com a medula da coluna vertebral. O mielencéfalo é responsável por funções vitais como respiração, frequência cardíaca, pressão arterial e movimentos do aparelho digestivo, também por atos reflexos como mastigação, vômitos, movimentos peristálticos, fala, piscar de olhos, secreção lacrimal e assim por diante. Em outras palavras, atos reflexos são comportamentos que nós realizamos muitas vezes até contra a nossa própria vontade. Por outro lado, o nosso encéfalo, ou seja, o nosso telencéfalo propriamente dito, possui várias áreas chamadas áreas de Brodmann. Esse foi um pesquisador que, ao analisar cérebro de pessoas que tinham padecido de enfermidades as mais diversas, mutilações em caso de guerra, assim por diante, ele começou a observar que determinadas áreas da cabeça, conforme essas áreas eram afetadas, a pessoa podia ter uma alteração comportamental muito grande. E ele listou essas várias áreas de Brodmann, que elas estão contidas no nosso livro de psicoteologia. Quem quiser conhecer as funções delas, por favor, dê uma olhada no livro de psicoteologia. Mas observem o desenho a seguir. Aqui nós vemos essas áreas de Brodmann devidamente numeradas e você pode ver cada uma dessas áreas
que tipo de atividade que elas controlam. Então, observe aqui no lobo frontal, que vai do meio da cabeça aqui em cima, até quase na altura dos olhos. Então, observe a área motora, que é a área número 4, a área número 6 e a área número 32. Essas áreas do lobo frontal são responsáveis pelos nossos movimentos, pela coordenação motora. Observe cada uma dessas áreas. Como não dá para nós comentarmos uma a uma, eu gostaria que vocês observassem em especial algumas áreas. Vejo nessa cor amarela mais forte a área de Broca ou área de Broca. Esse foi um médico francês que descobriu qual é o centro coordenador da fala. Então, área 44, 45, aqui do lado esquerdo do lobo frontal, bem aqui quase na frente, mas do lado esquerdo, é a área responsável pelo controle da fala. Se uma pessoa tiver o seu lado esquerdo afetado, a pessoa perde completamente a sua capacidade de falar. Por outro lado, essa mesma área, porém do lado direito do cérebro, é responsável não pela capacidade de falar, mas pela capacidade de dar entonação, de dar vivência à fala. Se a pessoa tiver o lado direito afetado, ela não perde a capacidade de falar, mas ela perde a capacidade de dar mais vivacidade àquilo que fala. Agora, nessa cor amarela um pouco mais fraca, observe todas as áreas responsáveis pela cognição, ou seja, pela capacidade de pensar. Quero chamar a atenção em especial para as áreas de número 9, 10 e 11. A cognição na área frontal é a principal área responsável pela nossa capacidade de raciocínio lógico. Tem várias áreas, nós não temos condições de comentar uma por uma. Observe, por outro lado, também, na cor azul, no lobo occipital, nós temos áreas responsáveis pela captação dos estímulos visuais. Então, observe aí as áreas 17, 18 e 19, bem aqui atrás da cabeça. E quero chamar a atenção para vocês, em especial, nessa cor laranja aí no lobo temporal, a área de Wernicke, de número 22, ou seja, aqui perto do ouvido, é a área responsável pela captação dos estímulos auditivos, mais do que isso, é responsável pela nossa memória auditiva. É isso que vai fazer com que nós guardemos sons, percebamos os sons com maior ou menor intensidade. Com o que nós estudamos até agora, nós terminamos de ver a estrutura, a anatomia do sistema nervoso central. Mas o assunto não se esgota só nisso, não. Antes de continuarmos em frente, é importante que nós venhamos a abordar alguma coisa a respeito do sistema nervoso periférico. Bom, vamos falar rapidamente a respeito do sistema nervoso periférico. É aquela parte do sistema nervoso, primeiro, a própria medula espinal, a medula que desce por dentro da coluna vertebral. Então, nós temos aí no sistema nervoso periférico, temos a medula espinal, ela é responsável pelas atividades reflexas. Então, nós temos os nervos sensitivos, nervos sensoriais, eles na realidade são nervos receptores, eles se espalham por toda a superfície da pele e captam informações que chegam à nossa pele. São chamados de nervos aferentes, levam essas informações ao cérebro. Essas informações são processadas e são mandadas de volta através
de comandos aos nervos motores ou nervos eferentes. Então, observem que os nervos que descem por dentro da coluna espinhal, por dentro da coluna vertebral, são nervos responsáveis apenas por atividades sensoriais e atividades motoras. Não são nervos responsáveis por manutenção da vida. Uma pessoa pode sofrer um dano na coluna, ficar hemiplégico, paraplégico, tetraplégico, pode perder completamente os movimentos motores e ainda assim ela vai continuar viva, ou seja, não terá mais comando sobre o seu corpo, porém o lado da vida independe de tudo isso. Agora, observem nessa tabela ainda aquilo que nós chamamos de sistema nervoso autônomo, que é responsável pelo funcionamento vegetativo, ou seja, pela manutenção da vida, responsável pelas atividades viscerais. Ele, o sistema nervoso autônomo, é responsável por atividades involuntárias e inconscientes. Não dependem da vontade da pessoa. Então, nós temos os nervos parasimpáticos e nervos simpáticos. Como nós já dissemos antes, de modo geral, os simpáticos aceleram o funcionamento de algum órgão do nosso organismo e os parasimpáticos desaceleram esse funcionamento. Quando falamos em sistema nervoso periférico, ou seja, nervos que saem da cabeça e vão atingir o corpo todo, então existem 12 pares de nervos cranianos. São nervos que saem diretamente do encéfalo e ficam na própria cabeça. Só um par desses nervos, o par de número 10, vai descer pelo pescoço adentro, a fim de atuar sobre os órgãos do tórax, do abdômen, da bacia. E também existem 31 pares de nervos raquidianos, são os nervos que descem por dentro da coluna vertebral. Então, são 8 pares de nervos cervicais, cérvix é a região aqui do pescoço. 12 pares de nervos torácicos saem da coluna na região do tórax. 5 pares de nervos lombares saem da coluna na parte de trás do abdômen. 5 pares de nervos sacrais saem da coluna na região em si da cintura pélvica. E um par de nervo coxigeano que sai bem na parte terminal da coluna vertebral, quase já no orifício anal. Esses nervos, eles podem ser chamados de eferentes ou descendentes quando eles enviam comandos musculares ou comandos viscerais do sistema nervoso cerebral para os músculos e órgãos internos do organismo. Existem também os nervos aferentes ou ascendentes. São aqueles nervos cuja responsabilidade é captar informações, tanto da superfície do corpo como da parte interna, e manda essas informações para o sistema nervoso. Então, eles enviam informações sensoriais, como visão, audição, tato, olfato, paladar, informações de dor, frio e calor, informações de movimento, percepções orgânicas, quando sentimos algo diferente dentro do nosso organismo, ou seja, informação dos órgãos externos e internos são captadas e enviadas ao sistema nervoso central. Temos aí um desenho esquemático onde mostra a região da protuberância, bulbo e a saída dos diferentes pares de nervos cranianos. Reparem que são 12 pares, todos eles, com exceção do par de número 10, todos os demais atuam somente na região da cabeça. Então veja o par número 1 nas narinas, par número 2 nos olhos, número 3, 4 e 6 também nos olhos. Par número 5 nas laterais do rosto, do crânio. E assim por diante. O que eu quero chamar a atenção é somente para o par de número 10.
Repare que esse par vai descer pelo pescoço, vai atuar sobre os órgãos do tórax. Repare aí que aparece o desenho do pulmão e do coração. Vai atuar também sobre os órgãos do abdômen. Repare ali que aparece o aparelho digestivo, estômago, intestino, também o fígado, ou seja, os órgãos abdominais sofrem a atuação desse 10º par. Isso é muito importante porque nós precisamos entender que o sistema nervoso de uma pessoa for afetado, os seus órgãos internos vão sentir o efeito imediatamente disso que está acontecendo.